A gente segue então para a próxima pauta, você já linha tarde aqui embaixo. Biden reafirma candidatura em carta aberta a parlamentares. Pois é, a gente também publicou a matéria no Epoch Times hoje mais cedo. O presidente Biden, hoje pela manhã, publicou nas suas redes uma carta que ele havia mandado então a parlamentares dos Estados Unidos. Isso vem logo depois que uma reportagem do Wall Street Journal com uma pesquisa mostrou que, claro, a média das pesquisas já dava um cenário que não era tão favorável para Biden e ele sentia a pressão mesmo de pessoas dentro do Partido Democrata. Agora, uma pesquisa do segundo maior jornal dos Estados Unidos por volume de assinantes, o Wall Street Journal, mostrava que Trump havia aberto a maior vantagem comparado a Biden desde 2021 e que, não só isso, mas 2/3 dos democratas, o pessoal do partido dele, do lado dele, queria outro candidato para a presidência da República para disputar com o Trump. Biden estava se organizando, já havia feito reunião com aliados. Na quarta-feira passada teve uma reunião na Casa Branca com governadores próximos dele, com aliados políticos, com interlocutores políticos dele. E falava de não desistir, que não tem nada disso e que ele sabia que tinha dias para dar uma reviravolta e salvar a candidatura. A notícia agora é o seguinte, então, ele publicou essa carta hoje pela manhã, vocês vão ver a matéria do Epoch Times aqui ao meu lado. O Biden disse que está totalmente comprometido em permanecer na disputa eleitoral em carta aberta a congressistas democratas. A reportagem é da Emel Akan, ela que é a correspondente de Casa Branca para a matriz americana do Epoch Times. A matéria foi traduzida da edição americana, traduzida e adaptada do inglês, então. É interessante o que o Biden falou, ele disse estar totalmente comprometido em permanecer na disputa. O que ele declarou foi o seguinte, vou dar aspas para alguns dos principais trechos, melhor. Quero que vocês saibam que apesar de toda a especulação na imprensa em outros lugares, estou totalmente comprometido em permanecer nessa disputa, em correr esta corrida até o fim e em vencer Donald Trump, escreveu Biden. Ouvi as preocupações das pessoas, disse ele, não estou cego para elas. Tivemos um processo de nomeação democrata e os eleitores falaram clara e decisivamente. Recebi mais de 14 milhões de votos, explicando, pessoal, lá no sistema bipartidário tem eleições internas no partido para decidir quem é que vai ser o candidato que vai disputar. O Biden está se referindo a isso nesse momento, então. Recebi mais de 14 milhões de votos, 87% dos votos expressos em todo o processo de nomeação, tornando-me o suposto candidato do nosso partido por uma ampla margem. Foi uma decisão deles, não da imprensa, não dos analistas, não dos grandes doadores, não de qualquer grupo seleto de indivíduos, por mais bem intencionados que sejam. Os eleitores, e somente os eleitores, decidem o candidato do Partido Democrata. A questão de como seguir em frente foi amplamente discutida por mais de uma semana e é hora disso acabar. Temos um trabalho e é vencer Donald Trump. Temos 42 dias até a Convenção Democrata. Convenção Democrata, ou DNC, Democratic National Convention, é a convenção onde se diz de forma definitiva, esse aqui é o nosso candidato. E 119 dias até a eleição geral, em 5 de novembro, quando se decide efetivamente o presidente. Qualquer enfraquecimento da determinação ou falta de clareza sobre a tarefa à frente só ajuda Trump e nos prejudica, escreveu Biden. Lembrando, tudo isso ocorre na esteira daquele debate aonde foi deflagrada toda essa especulação a respeito da candidatura do Biden, porque foi percebido que ele não foi muito bem no debate, não. Ele deu algumas gagueiras, algumas congeladas, e com já 81 anos, pareceu muito frágil, não conseguiu dar o recado de que ele estava apto no debate. Biden também fez entrevistas, etc. A carta completa é longa, eu acho que deu para sentir a ideia. Ele também fala sobre alguns pontos que ele entende como positivos do seu governo. Se vocês quiserem ler a carta completa do Biden, essa carta aberta aos congressistas democratas, ela está na nossa reportagem, a produção vai estar colocando o link aqui na descrição, no chat ao vivo. A matéria pode ser que peça o e-mail, mas é de graça, só colocar o e-mail e você lê a matéria. E melhor ainda, colocando o e-mail já fica informado no seu inbox diretamente, com base no nosso jornalismo independente, pautado por verdade e tradição, vai receber nossas notícias então diretamente. Ora, pois é, é uma questão delicada. Enquanto isso, Trump noticia-se desde a semana passada, torce mesmo ele e seus operadores políticos para que o Biden fique na disputa, porque percebe que após o debate não seria tão provável, ou melhor, que o Biden é o candidato contra quem é mais provável que Trump vença e que ele está contente com Biden como adversário. É uma aposta do já octogenário presidente dos Estados Unidos pela reeleição.
por mais que muita gente fale que foi um voto de rejeição das pessoas que eram os Never Trumpers, os ele não, usando uma brincadeira, uma comparação com o movimento político brasileiro, mas o pessoal que tinha aversão ao Trump foi quem teria decidido a eleição em 2020. Claro, com todas as ressalvas que possam pesar a respeito do assunto. Agora, o voto de rejeição ao Biden poderia, é uma aposta arriscada, definir as eleições americanas. Biden, e não dizendo que é tudo negativo, mas muitos pontos midiáticos não corroboram a reeleição dele. A maior crise migratória da história dos Estados Unidos, com mais de 7 milhões de encontros de imigrantes ilegais na fronteira sul do país, algo que traz problemas desde da entrada de imigrantes ilegais por meros motivos demográficos, meros motivos de habitação, da capacidade das cidades de absorver essas pessoas, de para onde elas estão indo, até seus antecedentes criminais, com amplos relatos de tráfico de drogas. Lembrando, o fentanil, que vem do México, é a principal causa de mortes por overdose nos Estados Unidos. O tráfico humano, outras tantas preocupações que afetam a vida do cidadão americano. Não bastasse isso, muita gente não vê com bons olhos a política externa do Biden e a forma como ele lidou com a Ucrânia e com Israel, ou mesmo a sua capacidade de gerar dissuasão no leste da Ásia, quando se fala de aliados como Japão, Filipinas e principalmente Taiwan, ou Coreia do Sul, aliados que veem a República Popular da China, o regime comunista chinês, como uma ameaça. Trump pode capitalizar nesses pontos e, ora, haver uma aposta que o octogenário faz e que haver também como o Partido Democrata reage, porque com 2/3, segundo o Wall Street Journal, falando em querer um candidato diferente e Biden dobrando a aposta desse jeito, veremos como é a reação do próprio partido. Apesar de não ser um número imenso, alguns congressistas já eleitos pediam também pela troca dele, o que dá uma outra dimensão para o jogo político. Haver uma aposta, uma dobrada de aposta do octogenário presidente americano, com consequências a somente 119 dias da eleição geral e quase na véspera de se escolher quem de fato vai ser o candidato, com menos e menos tempo sobrando para uma eventual mudança.